Marcos capítulo 1, versículo 40, está escrito assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Então vemos aqui a história no livro de Lucas, diz que Jesus, e Mateus também, que Jesus, após descer do monte, eles tinham acabado de pregar o monte ali das bem-aventuranças, ele tinha pregado um sermão para uma multidão. A multidão ficou maravilhada com o ensinamento de Jesus, e agora, quando Jesus está descendo daquele monte, quando Jesus finalizou aquele ensinamento, um homem leproso se joga aos seus pés. Só que vamos entender um pouco sobre a lepra. O que era a lepra? A lepra, sem dúvida alguma, no tempo de Jesus e no tempo mais antigo para o pessoal aqui, os israelitas, era a pior enfermidade, era a pior doença, era a doença que ninguém se curava, que ninguém poderia ser restaurado. Era uma doença associada, totalmente associada ao pecado, totalmente associada à maldição. Então a pessoa que tivesse lepra, o próprio sacerdote tinha que investigar, começava a ver umas manchas, começava a identificar aquela lepra, tinha que expulsar ele, tinha que expulsar aquele homem ali do convívio da sua casa, da sua família. Ou seja, era uma doença que os familiares não iam poder socorrer e ajudar. Então, no tempo de Jesus aqui, lembra aquela passagem que Jesus também curou 10 leprosos? Porque os leprosos, eles eram colocados para fora, e eles moravam numa caverna, eles moravam numa vila, e eles moravam perto da cidade, e eles tinham que sobreviver. Então eles sobreviviam através de alguém socorrer, através de esmola, jogar comida para eles comer. Mas era uma doença que eles iam perdendo, ia afetando os dedos, os pés, as orelhas, o nariz, a boca, e aos poucos iam corroendo aqueles homens, iam matando aos poucos. Era uma doença que matava aos poucos, não tinha cura, ela não podia ficar no meio das pessoas, senão ia contaminar o resto das pessoas. E além disso, quando um leproso chegasse perto, ele tinha que ficar a distância de 15 metros. E se tivesse um vento forte, dependendo do vento, para onde estava, 30 metros. E fora isso, ele tinha que gritar: impuro, impuro. O nome dele, a doença, tornava eles impuros. Então esse homem, além dessa doença que estava matando, aqui no livro de Lucas 5:2 diz: certo homem coberto de lepra. Então Lucas, que não é um discípulo, mas é um médico, que depois soube da história e colocou aqui em ordem, ele testificou que não era um caso normal, não era um princípio de uma lepra. Ele disse que era um homem coberto de lepra, ele estava cheio da lepra, ou seja, o corpo dele tinha lepra. Ou seja, o caso dele estava muito grave, ele estava esperando a morte. E diz que esse homem, ele debaixo daquela montanha ficou ali, soube que Jesus estava ali, e agora esse homem, ele tem um ato totalmente de fé, pois ele vai até Jesus, e ele se dobra, ele se ajoelha diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus. E todo israelita sabia muito bem, que Deus não divide a glória dele com ninguém, que nenhum homem pode ser adorado, somente Deus. Mas esse homem agora tem fé, tem um discernimento que Jesus é Deus. Por isso ele se humilhou, por isso ele se prostrou. Ele foi até Jesus e se humilhou. E ele fala: Jesus, se o Senhor quiser. Ele não falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar minha dor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar, restaurar meus dedos, minhas mãos. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me levar de volta para minha casa, deixa eu dar um abraço na minha família se eu morrer. Não. Ele não pediu a cura física. Ele se aproxima de Jesus e fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Porque ele se via impuro. Ele não era puro, ele era considerado impuro. Então ele queria uma purificação.
Por causa dele ser impuro, ele não foi somente afastado da sua casa, da sua família, das pessoas. Ele se via afastado de Deus. Ele era impuro aos olhos de Deus, para a sociedade. Ele era amaldiçoado, ele estava debaixo do pecado. Todo com lepra, o corpo do ser debaixo de um pecado, e sabemos que o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então esse homem se via dessa forma, essa lepra. Ou seja, ele falou que ele queria ser purificado. E sobre isso queremos falar. Seja restaurado pelo toque de Jesus. Amém? Seja restaurado pelo toque de Jesus. Você entende que esse homem vai até Jesus, e ele falou, se prostrou, ele chegou, ele se arriscou. Ele falou, quer saber, é tudo ou nada. Se descobrir que eu sou impuro, se a multidão descobrir que eu estou com lepra, eles vão me apedrejar e vão me matar. Mas ele, com ousadia, ele vê uma grande multidão, Jesus descendo da montanha, uma grande multidão maravilhada com o seu ensinamento, e ele se atira aos pés de Jesus no meio da multidão. As pessoas deviam correr e apedrejar ele. Ele não se apresentou impuro, não, ele se prostrou, ele arriscou tudo. E aí diz que ele falou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E a resposta de Jesus é, quero. Só que diz que ele não foi. Jesus não falou, quero, fica. Não. Diz exatamente isso, que Jesus, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse, o que cura é a palavra de Jesus. O poder da palavra de Jesus tem poder. Jesus bastava uma palavra, aquele homem seria curado. Jesus não precisava ir, certo homem falou, Senhor, apenas envia uma palavra. Jesus com a palavra falar, quero, já está curado. Mas Jesus cheio de compaixão. A compaixão é graça, compaixão é misericórdia, compaixão revela quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus que desceu, não somente agora nesse monte, desceu dessa montanha depois de ensinar, mas vai até os que são intocáveis, até os que se sentiam os mais impuros, os mais rejeitados. Então Jesus desce para tocar naquele homem. Assim como Deus desceu da sua glória para nos alcançar, para tocar aquilo que era intocável. Ninguém tocava um leproso. Ninguém. A medicina não podia contra a lepra. Hoje existe tratamento, mas naquela época não existia tratamento. Quem tocasse num leproso se tornava leproso, e também ia ser excluído, também ia se colocar debaixo dessa maldição, ia ser expulso, ia perder tudo. Era uma doença que quando vinha, se ia morrer aos poucos. Só que por que ela é associada com o pecado? Por que a lepra é associada com o pecado? Porque o pecado, ele nos afasta. O pecado, ele gera morte. Entendeu? O pecado nos afasta, o pecado gera morte. Mas sabe o que a lepra faz quando a pessoa sabe que ela está ficando leprosa? Diz que o pecado, sabe o que o pecado faz? Faz a gente perder a sensibilidade. O pecado, ele traz um estrago. O pecado, ele vai assim trazendo danos. E ele vai como uma lepra. Ele vai contaminando, ele contamina os outros. Só que ele vai deixando a pessoa insensível. Ou seja, a pessoa que peca, ela acha que o pecado é normal. Ela acha que o pecado, todo mundo comete o pecado. E ela acha que o pecado é prazeroso. Ela acha que o pecado não vai nos afastar de Deus. E quando ela se vê, ela está realmente morrendo aos poucos, ela está sendo isolada, ela começa a se isolar da sua casa, da sua família, dos seus amigos, e começa a se envolver com aquela lepra. Uma doença que nos contamina, que nos torna impuro. E para piorar, nos afasta da presença de Deus. Vem a culpa, vem a condenação. Então o que Jesus veio aqui tocar neste homem foi aquilo que ninguém mais podia tocar. Mesmo que existissem remédios para essa cura nessa época,
ele ainda estava se sentindo impuro, ele ainda se sentia sujo, ele ainda se sentia afastado. E somente Jesus tem esse poder, porque Jesus veio para isso. Jesus veio tanto para curar como para nos libertar do pecado. Então o que eu quero te revelar aqui, talvez você não saiba, que a pior doença que existe, a pior enfermidade que existe, não é o que estamos vivendo agora, esse período de pandemia. Não é a pior doença. A pior doença não é a AIDS, a pior doença não é o câncer, a pior doença não são essas que já houve aqui. Não. A pior doença continua sendo chamada pecado. O pecado é a pior doença. Não existe doença pior que o pecado. E o pecado vai afastando a pessoa de Deus. O pecado vai tornando a pessoa insensível para as coisas de Deus. O pecado ele vai contaminando. O pecado vai nos apodrecendo. Aos poucos a gente deixa de ter uma vida comum, normal, uma vida abençoada. Mas a boa notícia é que Jesus te move pela sua compaixão. Jesus, quando desceu da sua glória, veio com esse propósito: resgatar e curar a todos. Jesus veio e tocou naquele homem, porque aquele homem foi até Jesus. Aquele homem não escondeu o seu erro, não escondeu o seu pecado. Se ele continuasse ali escondido, ele ia morrer com aquele pecado. Mas a fé daquele homem fez ele entender que só existia alguém que poderia remover, transformar. Foi um toque de compaixão, foi um toque de misericórdia, foi um toque que mudou toda a sua história. Ele não sabe por onde entrou aquela doença, por onde entrou aquela enfermidade, qual foi a porta, porque o pecado é assim, ele aproveita uma oportunidade. Mas quando o pecado ele entra, quando o inimigo entra, ele deixa a porta aberta e chama outros para entrar junto. Entra mentira, entra o medo, entra o orgulho, entra a tristeza, entra a depressão, entra a fofoca, entra a calúnia, entra a difamação. É um atrás do outro, são manchas após manchas, é a lepra. É uma lepra espiritual, que nós como cristãos, que nós como filhos de Deus, precisamos ser tocados por Jesus. Precisamos que a palavra venha nos tocar, porque somente a palavra de Jesus, somente o toque de Jesus tem poder de nos convencer das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. É somente a palavra de Deus. Jesus não vem para nos condenar, mas Ele é a luz. E como luz, Ele nos mostra as nossas falhas. Ele consegue nos mostrar onde está nosso erro. É como a irmã disse, foi no médico para fazer uma ressonância, fez exame para descobrir algo que está dentro. Jesus faz isso. A presença de Jesus, a misericórdia de Jesus, a compaixão de Jesus, faz a gente enxergar que nós precisamos ser restaurados, que nós precisamos ser livres dessa doença chamada pecado. Que o pecado, ele contamina todos. Então a pior doença que sempre existiu desde o começo se chama pecado. E a única solução não será uma super vacina vindo dos Estados Unidos, vindo da China, vindo dali, não. A única solução para o pecado se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz. A palavra mais poderosa já dita nessa terra, a palavra mais poderosa já dita, não foi o grito de Ipiranga, não foi alguém libertando os escravos, não foi alguém conquistando uma terra, não foi um homem pisando na lua, nada. A palavra mais importante já dita, a mais pesada, a mais forte, foi Jesus naquela cruz dizendo: está consumado. Está concluído, está realizado. Ele veio para isso. Certamente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos erros, as nossas falhas, nossos pecados. Então Jesus, Ele estava mostrando para aquele homem: eu vim para isso, para tirar de você essa doença, para tirar de você o seu erro, o seu pecado, para tirar a condenação, a culpa, para tirar de você.
essas marcas, esse trauma, essa tristeza, amargura, tantas coisas. Só Jesus pode nos libertar, só Jesus pode nos tocar. Ele não veio condenar, a vontade dele foi assim: quero. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus falou: eu quero, eu vim para isso, eu não quero que ninguém pereça, eu não quero que ninguém se perca, eu não quero ver ninguém com pecado. A lepra, ela apodrecia a pele da pessoa, ficava com pus, cheirava mal, as pessoas sentiam o cheiro de longe, podridão. Assim é o pecado para Deus. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E você deve ter esse discernimento, é diferente. Se você vê alguém doente que você tanto ama, você vai continuar amando aquela pessoa, mas você odeia aquela doença naquela pessoa. Você luta contra aquele mal, você luta contra aquela doença. Você ama a pessoa, mesmo aquela pessoa doente. É assim que Jesus nos vê. Quando nos vê cheio de pecado, esse homem estava cheio de pecado, colocando aquela lepra. Ele estava completo de pecado, mas ele vai até Jesus, ele se humilha diante de Jesus, e ele age com fé. Jesus, só o Senhor pode curar essa enfermidade. Ninguém tem poder para arrancar tantos pecados que existem dentro de mim. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus, com uma palavra, diz: eu quero. E essa palavra que Jesus está falando em toda a terra. Ele continua dizendo, a palavra dele é a mesma ontem, hoje e para sempre. Essa mesma palavra, eu quero, ele continua dizendo para todos: eu quero. Ele não quer ninguém sujo, ele não quer ninguém no pecado, ele não quer ninguém dessa forma oprimido, angustiado, isolado, abandonado. Não. Só que nós precisamos ir até ele e falar: Jesus, me toca. Não é só a palavra, precisa de um toque. Não é só a palavra é essa: eu quero. Mas agora eu preciso te tocar. Eu preciso pegar esse teu pecado. Eu preciso arrancar esse pecado e colocar o meu toque. Só Ele, só Ele, só Ele, só Ele tem esse poder. Jesus disse para o homem: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando descer um homem por um telhado, os religiosos falaram que isso é uma blasfêmia. Quem tem poder para perdoar pecado a não ser Deus? Jesus falou: eu tenho. Para isso que eu vim, para que você saiba que o Filho do Homem tem esse poder na terra. Eu digo: homem, levanta teu leito, pega e vá para sua casa. O homem levantou, foi curado. E ele falou: eu te perdoo. Jesus veio para isso, está junto. É uma coisa só. Ele olha para o pecado, ele odeia o pecado. Ele olha para a doença, ele odeia a doença. Ele não quer ver o povo dele nem doente, nem o povo dele cheio de pecado, cheio de culpa, cheio de contaminação. Ele quer nos tocar. Ele quer nos tocar. Ele quer remover o pecado. Esse homem não tinha como se libertar daquela lepra, nem usando remédio, nem tomando vacina, nem sendo cuidado por um médico. Não tinha como ele ser curado. É assim o ser humano. O ser humano não tem como se purificar. Ninguém pode arrancar o pecado do coração do ser humano, perdoar o pecado, tocar para transformar e dizer: eu quero, seja purificado, torne-se limpo. É só Jesus. Então que nós possamos orar como esse homem orou: Senhor, toque em mim, arranca a lepra, arranca a lepra. Eu preciso ser restaurado, amém? E só Jesus tem esse poder. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Vamos orar no nome de Jesus contra o pecado, contra o poder desse pecado, contra essa doença maldita chamada pecado, que não tinha, naquela época não tinha cura. Diga-se: a cura se chama Jesus Cristo. Aleluia. É o único. Amém? Você está prostrado aos pés de quem? Não é Jesus Cristo? Quem te torna puro, mais branco do que a neve? Não é Jesus Cristo? Quem vai te jogar no inferno? É Jesus? Não. Quem vai te levar para o céu? Jesus. Amém? Você está indo para o inferno ou para o céu? Para o céu.
será? Quem não crê será? Você crê ou não crê? Então creia em Jesus. Creia que Ele tem esse poder. Você vai falar, não sou mais escravo do pecado. Diga assim, eu sou filho de Deus. Amém? Quebra assim. Quebra. Algemas. Diga assim, eu sou livre. Diga assim, eu sou livre para adorar a Deus. Diga assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem te libertou? Jesus. Diga, Jesus me libertou. Quem está livre hoje aqui? Livre de culpa, livre de condenação, de acusação, amém? Você é livre por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Amém? Você também na sua casa. Nós declaramos libertação para a sua casa. Libertação da sua família. Se era um vício, amém, que te prendia, seja livre em nome de Jesus. Se era um medo que te prendia, seja livre em nome de Jesus. Toda culpa, toda condenação, seja livre em nome do Senhor Jesus. Seja livre de traumas do passado. Seja livre de coisas que você fez há muito tempo atrás. O Senhor vai te dizer, está livre. Seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Ele perdoa todas as suas falhas, todos os seus erros, todos os seus pecados, no nome de Jesus. Ele vai ser sempre a nossa cura, amém? Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez.